Olá, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de terror, mistério e drama de 2019 chamado O Quarto dos Desejos. O filme começa com um casal viajando em seu carro novo. Ambos estão sorrindo, animados para chegar à sua nova casa no meio do nada. Assim que chegam, Kate recebe uma ligação de sua mãe e avisa que eles chegaram. Ela então desliga um pouco chateada. Matt carinhosamente a chama pelo apelido de Besourinha e diz que tudo ficará bem agora na nova casa deles. Mais tarde eles começam a tirar tudo das caixas e a arrumar a casa em um tom muito bem humorado e divertido. Matt então começa a montar seu estúdio. Aparentemente ele é um artista. Assim que coloca uma tela pronta para ser pintada, ele ouve um barulho. Era Kate empurrando móveis antigos do lado de fora do estúdio dele. Os dois têm uma breve discussão a respeito de Matt, que segundo Kate não presta atenção em nada quando está pintando. Parece que ele ficou um tanto quanto chateado assim que ela lhe confrontou com a verdade. Quando Kate chega na cozinha, ela encontra um pássaro sem vida no chão. Enquanto isso, Matt está tirando móveis antigos de uma pilha de móveis e simplesmente os arremessa pela janela. Do nada ele encontra uma chave com uma aparência um tanto quanto peculiar. Kate, que decidiu enterrar o pássaro, leva um belo susto quando Matt joga um móvel pela janela. Vemos também um vento sinistro soprando no quintal. Em seguida, enquanto Kate arruma o escritório dela, Matt finalmente tira todos os móveis da frente da parede. O homem percebe um rasgo no papel de parede e decide ver o que tinha atrás. Ele encontra uma porta com um buraco de fechadura que parece corresponder à chave que ele havia encontrado. Ele então vai no quintal e reencontra a chave que ele havia jogado pela janela. Matt destranca a porta e chama Kate para ver com ele. Do nada as luzes começam a piscar. À noite eles conversam sobre o futuro enquanto tomam vinho e começam a fazer coisas. No dia seguinte, os dois estão no estúdio de Matt e enquanto Kate o ensina a fazer seu trabalho, o telefone toca. Do outro lado da linha estava um dos clientes de Kate. Ela é tradutora e o homem precisa de algo traduzido em um curto espaço de tempo. Kate não quer aceitar, pois ele quer pagar muito pouco. Entretanto, ela acaba aceitando mesmo assim. Durante esse tempo, Matt volta à sala que havia descoberto ontem. Do nada, Kate o grita dizendo que alguém da companhia de energia elétrica havia chegado. Matt leva o homem ao porão para ver a instalação elétrica. O homem fica chocado com o que vê ali, dizendo que é muito antigo. Os dois acham que a instalação estranha pode ser a causa das luzes piscando. Enquanto o homem se prepara para ir embora, ele conta algo que Matt não sabia. Muitos anos atrás, os donos daquela casa foram mortos lá dentro. Matt então vai para a internet procurar a respeito desses assassinatos. Ele descobre que o casal que morava lá foi brutalmente assassinado na casa, que foi apelidada pela mídia de Casa Sangrenta. Enquanto isso, Kate trabalha em sua tradução. Matt descobre que a polícia tinha um suspeito pelos assassinatos, um homem chamado John Doe, algo que pode ser traduzido como João Ninguém, ou seja, sua real identidade é desconhecida. Ele então cobre Kate, que pegou no sono, e começa a desenhar um retrato do suspeito pelos assassinatos enquanto enche a cara de uísque. Matt decide entrar na sala enquanto termina a garrafa de uísque. Depois que o mesmo uísque acaba, ele deseja a si mesmo que tivesse outra garrafa cheia. As luzes então começam a piscar e uma outra garrafa aparece na frente dele, deixando o homem em choque. Na manhã seguinte, Kate é acordada pelas luzes ainda piscando. Ela entra na sala procurando por Matt e o encontra no meio da sala com várias coisas. Ele mostra pinturas originais de Van Gogh e vários outros pintores famosos. Kate não acredita que tais coisas são reais, então a fim de provar isso, Matt pede a ela que diga qualquer coisa que ela mais queira no mundo. Ela diz que quer $1000. A luz pisca novamente e Matt procura o dinheiro na sala e mostra para ela assim que ele encontra. Ela acha que o dinheiro é falso, então ele pede a ela para pedir mais alguma coisa e ela então decide pedir logo $1 milhão. As luzes piscam de novo e o dinheiro simplesmente aparece no chão. Kate fica com medo e diz ter tido um mau pressentimento, porém Matt diz a eles para continuarem e apenas se divertirem. Eles então começam a pedir coisas como o melhor champanhe do mundo e mais dinheiro, pilhas de dinheiro. Em pouco tempo, Matt já preencheu a parede de seu estúdio com obras de arte e Kate diz ter abandonado sua carreira. Ambos se divertem e dançam pela casa com muito dinheiro
dinheiro e roupas chiques. Do nada começa a sem-vergonhice e Matt dá um banho de diamantes em Kate. Mais tarde eles estão na cama e Kate ainda se pergunta como o quarto funciona. Matt diz que não importa, eles devem apenas usar e pronto. Kate fica um pouco desconfiada. Enquanto isso, eles continuam pedindo mais coisas, fazem mais sem-vergonhice e vivem a vida como uma grande festa. A sala continua atendendo a todos os pedidos deles. Essa sala parece ter sido concebida por uma raça absoluta. Seus poderes beiram a onipotência. Depois de algum tempo, Matt acorda e vê a casa toda bagunçada. Ele encontra Kate do lado de fora da casa no balanço e pergunta onde está o colar que ela havia pedido. Kate responde que não sabe, mas que pode simplesmente pedir outro. Mais tarde, Matt tem uma surpresa para Kate. Ele a leva até um quarto que ele havia preparado para ser um quarto de bebê. Quando ela abre os olhos, não demonstra estar muito animada. Matt fala que eles deveriam tentar ter um filho mais uma vez, já que os médicos haviam dito que não tem nada de errado com eles. Kate diz que os médicos não sabem de nada e ela não quer mais passar por isso, pois já havia perdido outros 2 bebês antes do nascimento. Matt insiste, mas ela não aceita, está traumatizada. Ele vai atrás dela mais tarde e a encontra fumando. O homem decide então sair para um passeio. Enquanto está sozinha em casa, Kate volta para o quarto do bebê e as luzes começam a piscar. Quando Matt chega em casa, ele encontra Kate no quarto com um bebê. O homem fica louco achando que ela roubou o bebê de alguém, mas então percebe que ela pediu por ele no quarto. Kate diz a ele que não havia outro jeito e ela pegou um atalho. Matt diz a ela que eles não podem ficar com ele e que ela precisa devolvê-lo ao quarto porque isso é errado. Os dois entram no quarto. Kate segura o bebê, mas não sabe o que dizer enquanto o bebê chora. Matt a instrui a dizer que não quer mais ele. Kate não consegue fazer isso. Matt então pede o bebê para ela. Olhando e segurando o bebê, ele percebe que também não consegue fazer isso. Ele então devolve o bebê para Kate e sai andando. Naquela noite o bebê chora e Kate manda Matt ir até o quarto pedir alguma coisa. Ele vai até lá e pede uma mamadeira cheia de leite, porém quando volta, Kate já estava amamentando o bebê. Nenhum deles entende como isso é possível. No dia seguinte, enquanto Matt pode ouvir Kate com o bebê no quarto ao lado, ele pensa sobre o João Ninguém que matou os proprietários anteriores da casa e procura por ele na internet. O homem havia sido preso em um hospital psiquiátrico. Matt pega um pouco de dinheiro e sai de casa para encontrá-lo. Ele chega ao hospital e pede à enfermeira para falar com o homem, mas ela diz que apenas os visitantes que estão na lista dele podem vê-lo. Porém, ele não tem uma lista, já que ninguém o visitou em 45 anos, apenas jornalistas. Matt então mente dizendo que também é repórter para poder falar com ele. João Ninguém pode de alguma forma dizer instantaneamente que ele não é um repórter. O homem o convida para se sentar à sua mesa e diz a Matt que ele está esperando há muito tempo por ele. O homem pergunta se Matt gosta da casa e de tudo que ela pode oferecer, mas Matt só quer saber por que ele matou aquelas pessoas. O homem diz que era o único jeito e também diz que Matt deveria sair da casa e esquecer o quarto antes que seja tarde demais. Porém, ele também diz que tem certeza que eles não vão embora, pois pessoas como Matt são gananciosas a vida inteira. Mais tarde, quando Matt vai abastecer o carro, ele percebe que todo o dinheiro em seu bolso virou pó. Como ele conseguiu sair sem pagar? Ao chegar em casa, ele joga mais dinheiro pela janela e vê todas as notas virarem pó em pleno ar. Em seguida, ele pega a pintura de Van Gogh e a coloca na soleira da porta. A parte da pintura que fica para o lado de fora da casa também vira pó rapidamente. Enquanto isso, Kate está trocando o bebê quando vê as luzes piscando. Ela pega o bebê e encontra Matt no quarto, quebrando as paredes, tentando descobrir como o quarto funciona. Ele encontra mais da fiação estranha atrás das paredes. Em seguida, ele derruba as paredes e o piso da casa, encontrando a mesma fiação sinistra também. Kate quer levar o bebê para tomar um pouco de ar fresco, mas ele a impede, pedindo-lhe para confiar nele e não sair. Ela não entende o que ele quer dizer e prossegue mesmo assim, enquanto ele a aguarda atrás da porta. Lá fora, o bebê começa a gritar loucamente enquanto Kate chama por Matt. O bebê havia envelhecido rapidamente. Matt então o agarra e o leva de volta para dentro. Os dois olham para o bebê que já havia se transformado em um menino e não conseguem acreditar no que veem. Mais tarde, Kate dá um banho no garoto e depois vai perguntar a Matt sobre o que está acontecendo. Ele conta a ela sobre o João Ninguém. Em seguida, ele também revela que tudo que a casa lhes fornece tem uma condição.
nada pode ser levado para o lado de fora da casa. A criança se junta a eles e Kate vai até ela, dizendo que está tudo bem. Algum tempo depois, Kate está ensinando Shane, o bebê que não é mais bebê. Durante a aula, ela o ensina sobre o significado de acampar, e o garoto fica doido para ir para o lado de fora da casa. Kate diz que ele não pode, já que está doente e a casa o protege de germes. Depois de fazer pirraça, jogar os lápis para fora do quarto e bater a porta atrás de Kate, a cena corta para o dia seguinte. O menino olha ansiosamente pela janela e depois vai tomar o café da manhã com sua mãe. Uma entrega chega e ele quer ir receber o entregador, mas Kate o faz sentar e ela mesma sai para buscar. A entrega é para Matt. Ele abre e vê que era uma arma. Enquanto Kate toca piano, Matt vai lá fora para testar essa arma. Mais tarde, Kate tem a ideia de trancar todas as janelas com madeiras e Matt pede que ela pare e diz que não vai ajudar. Ela então diz que se ele não gostar, pode ir embora. Matt acaba ajudando de qualquer forma. Kate vai dormir sozinha essa noite e Shane chega no quarto dizendo a ela que a ama e pede para dormir na cama com ela. Outro dia, Matt está treinando mais uma vez com a arma e vemos que ele está ficando um pouco melhor. Shane está em seu estúdio brincando com um globo de neve quando de repente ele escorrega e se espatifa enquanto Matt entra. O homem pergunta ao garoto o que ele está fazendo lá, o que faz Shane fugir rapidamente. Kate entra no estúdio e Shane os ouve discutir atrás da porta. Matt diz que o garoto não pode entrar em seu estúdio. Na mesma noite, Shane olha pela casa e encontra a fiação elétrica no porão. Ele entra na sala e as luzes começam a piscar. Matt acorda na manhã seguinte e encontra um globo de neve intacto ao seu lado. Ele vê que não é o mesmo e imediatamente corre até Kate para perguntar a ela sobre isso. Eles vão para o quarto juntos e encontram Shane fazendo um boneco de neve. O menino havia criado uma floresta inteira dentro do quarto. Aparentemente, o quarto tem poderes suficientes para distorcer o espaço-tempo, poderes que beiram a onipotência. Kate acha que o que ele fez é incrível, mas Matt não sente o mesmo. Ele arrasta o menino para fora da sala e o proíbe de entrar lá. Matt tranca a sala enquanto Kate conforta o menino, já que ele não entende o motivo dessa proibição. Kate e Matt discutem sobre o fato de a criança entrar na sala. Matt pensa em todas as coisas que Shane poderia imaginar e criar enquanto ele está lá dentro. De repente, o telefone toca e Shane atende. O João Ninguém está do outro lado da linha, surpreso por ouvir um menino falando. Matt pega o telefone e Kate diz a Shane que ele não pode atender ligações. O menino diz a ela quem é, enquanto Matt fala com o homem. Ele pergunta quem pediu o menino. Kate ouve a conversa na extensão. Matt questiona João sobre como eles podem parar o processo de envelhecimento fora da casa. O homem diz que Matt não conseguirá lidar com a verdade, mas mesmo assim ele ainda conta para ele. Para que a criança possa sair da casa, seu criador tem que morrer. Se Kate morrer, então Shane terá permissão para viver, amar e envelhecer como qualquer outra pessoa fora da casa, ou passar o resto da vida num hospício como João. Matt percebe que João também foi uma invenção feita no quarto. O homem diz a Matt que sua mãe matou seu pai, então o forçou a matá-la também, para que ele pudesse viver. João então pergunta a Matt a respeito de sua decisão, se ele irá tirar a vida de Kate para salvar Shane ou tirar a vida de Shane para salvar a Kate. Kate começa a chorar e Matt percebe que ela está ouvindo. Ela pega o carro do nada e vai embora. Shane passa o dia todo sozinho brincando e assistindo desenhos na TV. Matt continua ligando para o celular de Kate, implorando para que ela atenda e volte para casa. Enquanto isso, ela está no carro dirigindo e pensando em tirar sua própria vida pelo menino. Enquanto isso, Shane finalmente entra no estúdio. Ele e Matt jantam juntos mais tarde e o garoto pergunta o que é uma invenção, porque ele ouviu dizer isso. Matt diz a ele para esquecer isso e comer sua comida. O menino diz que Matt não é seu pai verdadeiro e quer saber onde está seu pai verdadeiro. Matt diz a ele que não é uma pessoa de verdade, mas sim uma ideia. Então o menino corre de volta para seu quarto. Percebendo que tratou o menino de maneira horrível, Matt vai se desculpar com ele. Shane pede para que ele leia uma história para ele. Kate volta para casa e os encontra dormindo um ao lado do outro. Mais tarde, Matt se junta a ela na cozinha e começa uma conversa sobre o que ela ouviu, mas ela não quer falar a respeito disso. Eles fazem mais sem vergonhice na cozinha, enquanto o menino os espia. Na manhã seguinte, a criança rouba as chaves da casa e sai. Matt ouve a porta e se levanta procurando por ele. Kate
Kate desce as escadas também e eles veem que o menino saiu de casa em algum momento. Ao entrar na sala, eles encontram um adolescente. Shane está com a arma e atira neles. Ele quer matar Matt, mas Kate o acalma apenas o suficiente para que Matt possa empurrá-lo para o lado. Os dois lutam para pegar a arma enquanto Kate desmaia. Mais tarde, ela acorda com Matt olhando para ela. Ele diz a ela que Shane está morto, que ele levou um tiro enquanto eles lutavam para pegar a arma. Kate pede para ver o corpo e ele diz que o levou para fora. Ela sai para procurá-lo e Matt vai ficar com ela enquanto ela sofre, levando-a para dentro logo em seguida. Mais tarde, Matt acorda na sala de estar. Ele procura por Kate do lado de fora da casa e quando entra, vê as luzes piscando. Matt procura as chaves para entrar e quando não as encontra, começa a abrir um buraco nas paredes. Ao mesmo tempo, Kate e o outro Matt almoçam e ela pergunta o que farão a respeito da casa. Ela diz que não pode mais morar na casa, mas Matt diz que eles não têm nenhum dinheiro e não têm empregos. Se eles ficarem, o quarto providenciará tudo para eles. Kate começa a suspeitar de seu comportamento, o que a lembra da mesma maneira que Shane se comportava, como o jeito que ele está mastigando gelo, por exemplo. Matt rasteja em direção à sala através da fiação na parede. Ele finalmente chega até a floresta. Ao mesmo tempo, Kate e o outro Matt estão na sala de estar quando ele tenta tocá-la, dizendo que os viu fazer isso. Kate o empurra e então descobre a verdade quando ele diz "Oi, mãe". Acontece que Shane havia levado a melhor na briga com Matt e enquanto o homem estava desacordado, recriou a casa inteira dentro da sala de desejos e levou Kate ainda desmaiada para lá. Naturalmente, Kate enlouquece e corre tentando escapar de Shane. Matt está quase dentro da casa enquanto Kate se esconde de quem ela descobriu ser Shane. Ele a ataca batendo sua cabeça contra a parede e desmaiando-a momentaneamente. Depois faz atos horrendos de assédio contra ela. Porém, Matt consegue chegar na casa bem na hora. Shane começa a procurar por Matt pela casa e vice-versa. Quando Kate sai da sala, ela dá de cara com um deles. Primeiro, ela pensa que encontrou o verdadeiro Matt, mas o segundo aparece. Ambos tentam convencê-la de que são o verdadeiro Matt, quando um deles a chama de besourinho, mas o outro apenas repete e agarra a mão dela. Ela o empurra escada abaixo e eles correm em direção à porta. As luzes começam a piscar quando Shane acorda em sua forma real. Kate e Matt percebem que ainda estão no quarto e tentam sair, enquanto Shane continua mudando as estruturas da casa para mexer com eles. Matt tem uma ideia de como eles poderiam sair. Shane os alcança e corre em direção a Matt com uma faca. Ele o esfaqueia até a morte e diz a Kate que está tudo bem. De repente, os verdadeiros Kate e Matt passam correndo pelas portas externas. Shane os vê e abre a porta. Eles correm pela floresta e chegam até a porta do quarto, abrem e correm para a porta da frente da casa. Shane ataca Matt novamente e eles caem para fora. O garoto quer voltar, mas Kate bate e tranca a porta na cara dele. Shane começa a envelhecer e a se deteriorar, implorando para que ela o deixe entrar até que ele se torna um velho e sai andando. Kate corre atrás dele e ela e Matt o seguem enquanto ele desmaia e se transforma em pó por completo. Um mês depois, Matt e Kate estão hospedados em um hotel. Ele volta para o quarto com café e ela está lá dentro, desesperada por causa de um teste positivo de gravidez e não o deixa entrar. De repente, as luzes do quarto começam a piscar. Meu nome é Dig Robot. Enzo é um pegador de coisas alheias em Roma. No início do filme, ele é visto fugindo das autoridades depois de pegar um relógio sem a permissão de seu dono. Ele tenta se esconder em um guindaste abandonado ao lado do rio, mas as autoridades o encontram e ele imediatamente pula nesse rio como último recurso para não ser pego. Enquanto tenta voltar para o guindaste, ele sobe em um barril debaixo d'água. No entanto, para a infelicidade de Enzo, o barril quebra e ele é bombardeado pelo lixo radioativo que estava dentro dele. O homem de alguma forma se levanta e corre de volta para casa, sem saber do perigo que ele acaba de ser exposto. Na viagem de ônibus de volta para casa, ele tosse uma substância preta e mal consegue levantar a cabeça. Ele não melhora durante a noite e continua vomitando um líquido misterioso e tossindo incontrolavelmente. Na manhã seguinte, quando ele acorda, ele se sente muito melhor. Depois de cumprir sua rotina matinal, Enzo vai até seu vizinho e membro de um grupo de pessoas do mal chamado Sérgio para vender o relógio. Sérgio
Sérgio trabalha para um líder do mal chamado Fábio, popularmente conhecido como o Cigano. Eles discutem um plano para recuperar substâncias alucinógenas de um par de irmãos que as estavam carregando dentro de seus próprios corpos. Enquanto eles conversam, um homem entrega a Fábio um celular com uma cor diferente da que ele queria. O líder perfura esse homem até perder sua vida só por causa desse pequeno erro. Seus associados, que estão acostumados com seu comportamento psicótico, simplesmente removem o corpo. Sérgio encontra Enzo e compra o relógio por 100 euros. Enzo está prestes a ir embora, mas Sérgio tem planos diferentes. Ele quer que Enzo se junte a ele em uma viagem para recuperar as substâncias alucinógenas. Embora o trabalho seja arriscado, Enzo concorda pensando no dinheiro. Eles vão para a casa de Sérgio para recolher as coisas que eles precisam para a viagem. Enzo vê Alessia, filha de Sérgio, pela primeira vez e fica confuso com seu comportamento. Ela desenhou vários desenhos infantis e os colou pela casa. Ela também conta a Enzo sobre Jig, o robô, um anime que ela assiste e parece realmente acreditar que um dia o personagem chegará para salvá-la. Depois que eles vão embora, Sérgio pede desculpas pelo comportamento de sua filha, revelando que ela é obcecada com o anime Jig, o robô. Ela sempre foi uma criança especial, mas depois que sua mãe perdeu a vida, ela fechou a si mesma fora da realidade. Os dois pegam os irmãos Mula em um aeroporto e os levam para um prédio em construção. O trabalho é simples: tirar os pacotes de substâncias alucinógenas de dentro dos corpos dos irmãos. Porém, um deles perde a vida por conta de uma overdose quando um pacote estourou dentro de seu estômago. O irmão vivo fica furioso com Sérgio por se recusar a levá-los ao hospital. Sérgio, por outro lado, simplesmente menciona que eles terão que cortar o cadáver para tirar as substâncias. O irmão vivo pega o objeto letal de Sérgio e dispara nele várias vezes. Antes de perder sua vida, Sérgio bate a cabeça do homem contra a parede e o nocauteia. Com seu último suspiro, o irmão dispara contra Enzo, fazendo-o cair do 10º andar, diretamente no chão de concreto abaixo. Pela lógica, ele não deveria estar vivo após a queda, mas Enzo de alguma forma abre os olhos e se levanta gemendo por causa da dor. Confuso com o que ele acabou de testemunhar, o homem começa a correr. Em outro lugar, Fábio e seus homens estão em um clube com Núncia, a líder da família Caroma, uma das maiores revendedoras de substâncias alucinógenas de Roma. Fábio deve vender as substâncias que Sérgio foi buscar para Núncia, mas agora que tanto Sérgio quanto as mulas perderam suas vidas, ele luta para fornecer a ela uma resposta. Por enquanto, ele diz a ela que o negócio foi ótimo, sabendo muito bem que se ela descobrir a verdade, ele será eliminado. Enzo volta para casa e é parado por Alessia em seu caminho. Ela pergunta a ele sobre seu pai, mas ele a ignora. Ainda assim, ela não para de bater em sua porta. Frustrado, Enzo soca a porta e cria um buraco nela. Surpreendido por sua própria força, ele tenta mover os móveis ao redor e fica surpreso, pois faz isso sem esforço. Mais tarde, naquela noite, ele pega um caixa eletrônico inteiro usando sua força recém-descoberta. Ao voltar para casa, ele usa o dinheiro para comprar comida. Além da força sobre-humana, ele parece ter obtido o poder de se curar num instante. Os danos causados pela bala que estavam em seu ombro algumas horas atrás desapareceram completamente. Fábio e seus homens vêm procurando por Sérgio e ameaçando Alessia a revelar seu paradeiro. Acontece que Fábio não sabia o local onde a negociação iria acontecer, portanto ele acredita que Sérgio fugiu com as substâncias alucinógenas e está determinado a encontrá-lo. Fábio coloca uma faca de açougueiro na garganta dela e a pergunta onde seu pai está. Sem saber o que está acontecendo, Alessia fica quieta, o que irrita Fábio ainda mais. De repente, Enzo atravessa a janela usando uma máscara e um capuz para esconder sua identidade. Ele pega facilmente um dos minions de Fábio e o joga em uma mesa. Os outros tentam lutar contra ele, mas são facilmente derrotados contra seus poderes super-humanos. Percebendo que não podem vencer, Fábio e seus homens fogem. Antes de sair, no entanto, Fábio consegue atacar Enzo, cortando o dedo do pé dele fora. Enzo e Alessia vão para a casa dele. O homem prende o dedo do pé de volta ao pé, esperando que voltará ao lugar pela manhã. Alessia pensa que ele é o super-herói Jig de seu anime favorito. Ela acredita que ele veio para salvá-la. Sabendo da situação dela, Enzo não se incomoda em corrigi-la. Na manhã seguinte, ele vê que seu dedo do pé não se ligou magicamente ao seu corpo. Ele aceita o fato e pergunta a Alessia se ela tem algum parente com quem possa ficar. Enzo
Enzo não quer que ela seja a responsabilidade dele, mas Alessia afirma que seu único parente é seu pai. Sem nenhum lugar para levá-la, ele a leva para uma casa de repouso onde ela anteriormente ficou enquanto seu pai estava preso. Ela está relutante em deixar Enzo ir embora, mas ele falsamente garante a ela que estará de volta em breve. Enquanto isso, as imagens da câmera de segurança com Enzo pegando o caixa eletrônico se tornaram virais na internet. Fábio vê e percebe que é o mesmo homem com quem eles lutaram no apartamento de Sérgio. Eles estão tensos porque ainda não encontraram as substâncias alucinógenas. O braço direito de Fábio, Antônio, sugere que eles peguem um empréstimo para pagar a Núncia. Porém, Fábio não gosta da ideia. Em vez disso, ele sugere que eles roubem um carro forte que eles já haviam planejado anteriormente. Ao voltar para casa, Enzo encontra um monte de papéis entre os pertences de Sérgio. Entre eles está o plano elaborado para roubar o mesmo carro forte. No dia seguinte, Fábio e seus minions estão escondidos ao lado da estrada com objetos letais prontos para subtrair o caminhão. Porém, Enzo para esse caminhão e subtrai tudo antes deles. Fábio dispara várias vezes contra ele, mas Enzo consegue fugir. Em casa, as autoridades batem na porta de Enzo. Acontece que eles encontraram Alessia vagando sozinha pelas ruas procurando por ele. Enzo a repreende por trazer a polícia até sua casa. A jovem inocentemente reclama que ele não foi buscá-la. Eles assistem ao anime favorito dela juntos à noite. Nesse momento, Enzo tenta chegar mais perto de Alessia. Ela enlouquece e pede para ele parar porque ela não quer se machucar. Quando ele a acalma, a jovem revela que já sofreu abusos no passado. No dia seguinte, ela insiste que ele a leve para salvar seu pai, já que ele é um super-herói. Enzo a leva para um parque de diversões. O homem usa sua força para mover uma roda gigante para que Alessia possa andar nela. Em outro lugar, Fábio e Antônio discutem. Antônio quer pegar um empréstimo para acabar com os problemas com Núncia, mas Fábio se recusa. Antônio não desiste e Fábio ordena que seus Rottweilers o ataquem e tirem sua vida. Enquanto isso, Alessia e Enzo vão para um shopping comprar um vestido de princesa que ela sempre quis. Eles acabam se beijando e fazendo coisas dentro do provador. Depois, Enzo diz a ela a verdade sobre seu pai. Alessia fica chateada e culpa Enzo por ter deixado seu pai perder a vida. A notícia da subtração do carro forte aparece na TV e Enzo começa a ser conhecido como o super fora da lei. Com ciúmes de sua popularidade, Fábio quer obter os mesmos superpoderes que Enzo. Enquanto isso, Alessia tenta fugir de Enzo e embarca em um bonde, mas ele impede o bonde de ir embora com seus poderes e pede desculpas a Alessia. Ela concorda em ir com ele, mas pede-lhe para usar sua máscara na próxima vez. Quando Enzo olha em volta, ele percebe que as pessoas estão filmando e provavelmente viram ele parando o veículo. O homem rapidamente foge com Alessia. Enquanto isso, sem saída, Fábio liga para uma de suas amigas revendedoras de substâncias alucinógenas para pedir um empréstimo para pagar a Núncia. Durante o encontro, eles são subitamente atacados por Núncia e seus capangas, que estão furiosos com ele por não pagar o que deve. Um tiroteio ocorre entre as duas partes e apenas Fábio e Núncia ficam vivos no final. Fábio volta ao seu escritório e vê que os homens de Núncia eliminaram todos os seus associados. De repente, as notícias sobre o supercriminoso sendo encontrado são mostradas na TV. Fábio reconhece Enzo e quer descobrir o seu segredo. Enquanto isso, Enzo e Alessia decidiram fugir para uma cidade diferente agora que as autoridades sabem como ele se parece. Eles ficam em um hotel à noite, onde Enzo conta a Alessia sobre sua infância e como todos os seus amigos foram eliminados enquanto pegavam coisas dos outros sem permissão. De repente, Fábio entra e acerta Enzo com um tranquilizante. Quando Enzo acorda, ele está amarrado a uma cama com fita adesiva. Fábio o ameaça com a vida de Alessia para revelar o segredo de sua força. Enzo o leva para a margem do rio e pede para ele pular. No entanto, Fábio acha que Enzo está tentando afogá-lo para poder fugir. Só então Núncia e seus homens chegam lá e começam a disparar contra eles. Tanto Fábio quanto Alessia são pegos por esses disparos. Para terminar a retaliação, Núncia queima Fábio vivo e o empurra para o rio. Com seu último suspiro, Alessia pede a Enzo para ajudar as pessoas com seus poderes. Ele a abraça e se entristece com sua partida. Na manhã seguinte, Fábio emerge da água bem e vivo. Acontece que a substância radioativa funcionou nele e ele também ganhou super força. O homem vai para a casa de Núncia e começa a retaliação, tirando a vida de todos lá. Ele também grava um vídeo dele mesmo tirando a
vida de todos na esperança de ficar famoso como Enzo. Ele então encontra vários explosivos escondidos na casa. Parece que Nunzia estava planejando bombardear a cidade. Enquanto isso, Enzo está vagando sozinho, desanimado com a perda de Alessia. Uma mulher e sua filha sofrem um acidente de carro perto dele e o homem usa seus poderes para salvar a pequena pessoa do carro em chamas. A mãe o abraça, muito agradecida e feliz, o que o faz se lembrar de Alessia e suas últimas palavras para ele. Momentos depois, ele vê um vídeo na TV onde Fábio ameaça bombardear o estádio olímpico. Depois de ganhar os poderes, ele quer aterrorizar a todos só porque ele pode. Enzo rapidamente sai para procurá-lo. Ele entra no estádio cheio e encontra Fábio no estacionamento com o controle remoto dos explosivos em suas mãos. Os dois começam um embate por um tempo e depois Fábio corre para dentro do estádio, sumindo entre a multidão. Momentos depois, a perseguição continua lá fora. Enzo finalmente encontra os explosivos em uma ambulância. Incapaz de desarmá-los, ele os leva com ele e corre para uma ponte sobre o rio. Fábio o encontra e o impede de jogar os explosivos nesse rio. No último confronto, os dois lutam para pegar os explosivos com apenas 1 minuto restante para explodirem. No último segundo, Enzo agarra Fábio e se joga com ele e os explosivos no rio. A explosão que se seguiu tirou a vida de Fábio. Sua cabeça decapitada aterrissa sob a ponte. Enzo também é considerado como eliminado e é declarado um herói pela mídia e pelas pessoas. Em seguida, vemos ele vigiar Roma do alto do Coliseu. O homem coloca uma máscara de Gig que Alessia havia tricotado para ele. Obrigado por assistir, até o próximo!